A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí no outro lado, né? Hoje nós vamos ouvir o que o Senhor conversou lá no poço de Jacó com a mulher de Samaria. Isso está escrito no livro de João, capítulo 4, com o título A Mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, né? Diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivessem falado com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que pergunta? Ou porque fala com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Senhor meu Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, e queremos mais uma vez
aprender da tua palavra, Senhor. Mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar entendimento e que possamos compreender a vontade do Senhor em nossas vidas. Abençoa cada irmão ouvinte, cada visitante, meu Pai, deste canal, dando a eles vitória para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. No deserto fizeste água jorrar. Nesta mensagem, nós vimos o desejo de Deus em Jesus sendo cumprido, né? A conversa que Jesus teve com aquela mulher de Samaria revela a dedicação e o propósito do próprio Deus, o propósito do Pai Celestial, bem como o seu próprio desejo de conduzir essas pessoas à vida eterna. Esse é o desejo do Senhor, conduzir-nos à vida eterna. Quando Jesus está falando de fonte, quando Jesus está falando de água, ele está falando de vida eterna. A mulher samaritana tomou um susto, porque os judeus naquela época não se comunicavam, né, com os samaritanos. Mas Jesus diz na sua palavra que ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glórias a Deus. Então, o Senhor passando por ali, por aquele poço, ele bem sabia que aquela mulher chegaria naquele momento, naquela hora, com a sua vida naquela situação, para falar-lhe, falar do seu amor, revelar o seu amor, revelar o seu propósito também aos samaritanos. E é esse o exemplo que todo aquele que serve a Jesus deve ter. Então, você pode neste momento estar pensando, a minha vida está numa situação tão difícil, eu tenho vivido tantos problemas, eu tenho estado tão sobrecarregada. Você está então como aquela mulher. Aquela mulher estava sobrecarregada, sedenta, cansada da vida em que vivia, tanto que quando Jesus foi conversando com ela, revelando toda a sua situação, o estado em que ela se encontrava, ela era uma mulher infeliz. Quando Jesus disse a ela, chama o teu marido, Jesus já sabia que aquela mulher não tinha marido. Então ela era uma mulher infeliz. Então Jesus quebrou naquele momento, no poço de Jacó, ele arrancou, ele retirou os muros que impediam a salvação para os samaritanos. Aleluia. E foi ao falar com aquela mulher, a Bíblia relata que ali na passagem nós vimos que aquela mulher creu no Senhor. O Senhor fala àquela mulher sobre a água, né, que jorra para a vida eterna. Sabe que água é esta? Esta água, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a vida espiritual. Esta vida que Deus tem para nós usufruir dela, né? É maravilhoso, meus irmãos, quando nós bebemos da água, quando nós recebemos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, então nós estamos bebendo desta água. Enquanto nós bebemos, nós estamos aceitando e vamos nos tornar uma nova criatura. Mas você pode dizer, o meu problema, a minha situação não tem mais jeito. Tem sim, a sua situação tem jeito sim. Olha o estado daquela mulher. Jesus está passando por aí. Jesus está falando com você neste momento. Não sei o seu estado, a sua situação. Quem sabe você é uma pessoa completamente infeliz. Talvez você esteja como aquela mulher.
Aquela mulher não tinha vida, aquela mulher não tinha alegria. Ela passou por 5 pessoas na sua vida sentimental, mas nenhuma daquelas pessoas pertencia a ela, não eram maridos dela. Mas Jesus, ele é amor, Jesus, ele é a misericórdia, Jesus, ele é poderoso e ele mostra, ele se revela a todos aqueles que lhe dão ouvido. Aquela mulher poderia não aceitar, não concordar, ela poderia ter dito Jesus ou Senhor, né? Porque ela não sabia que ele era Jesus. Ela poderia, Senhor, a gente não pode conversar, porque a gente não pode se comunicar, eu estou indo embora. Ela poderia sair dali muda, sem conversar com Jesus, e Jesus sabia que aquela mulher não iria falar com ele, tanto que teve um momento em que ele disse: mulher, dai-me de beber, para que entrasse, começasse a conversar com aquela mulher. Tanto ela se assustou e disse: mas eu sou samaritana e nós não nos comunicamos com vocês. Como é que você pode me pedir água? Que lindo, né? Mas ela não sabia que ela estava falando com o próprio Jesus. Jesus, confio que está comigo na luta e na prova. Esta passagem é Jesus falando com aquela mulher. Já a vida dela sendo transformada, a Bíblia diz, né, que Jesus disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele mesmo, minha irmã, meu irmão, meu Senhor, minha Senhora que está do outro lado, Ele mesmo é a fonte de água viva. E Deus, Jesus, estava se revelando àquela mulher. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel 34, 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha, aquela mulher, ela recebeu Jesus, ela aceitou a mensagem de Jesus. Então ela estava ficando pura no momento, ela percebeu no momento em que Jesus era mesmo um profeta, porque aquele profeta começou a falar a respeito da vida. A palavra de Deus também diz lá em Isaías, capítulo 44, versículo 3, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Veja que lindo, aquela mulher era como uma terra seca, o seu coração, né, sedento de Deus. Então Jesus estava ali, dando água para aquela mulher. Ai, que água, meus irmãos! A água é a palavra de Deus. A água significa uma vida nova. A água significa uma vida pura, uma vida santa, né? Glórias a Deus. Jesus estava dando uma nova vida àquela mulher. E no momento em que ela saiu dali, né? O Senhor disse: olha, vai chamar o teu marido. Ela foi, pois pegou a água. E ela foi novamente até onde ela morava e começou a falar tudo o que Jesus tivera feito e trouxe uma multidão para ouvir Jesus falar. E aquela mulher, meus irmãos, no momento em que Jesus falava com ela, no momento em que as suas palavras foram depositadas sobre o seu coração, sobre a sua vida, acontece o que aconteceu lá na palavra de Deus, que diz em João 4:7, Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquela mulher samaritana estava vendo
e tendo um verdadeiro encontro com a vida, um verdadeiro encontro com Jesus. A sua vida estava sendo modificada. Aleluia! E é isto que Jesus quer fazer na sua vida. Ele falou com aquela mulher e ele fala com você ainda hoje, neste momento. É com você mesmo que Jesus está falando. Ele quer que você tenha uma nova vida, uma vida em Cristo, né? Ele quer que você pare de sofrer, ele quer que você pare de procurar socorro, solução, alegria, aonde não existe. Socorro, solução e alegria, vida nova, só existe em Jesus Cristo, que é o Senhor. É por isso que você passou por aqui, por este canal, porque Jesus, ele tem uma vida nova. Confesse a Ele como teu Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu quero uma vida nova. Eu confesso ao Senhor como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, porque eu não quero mais sofrer, o que eu já estou cansada, porque eu já estou sofrida, eu sou infeliz, eu não tenho alegria, eu vivo numa vida amarga. Então você vai dizer: Jesus, eu ergo as minhas mãos para cima e te aceito como Senhor, e a partir de hoje eu quero que o Senhor apague os meus pecados, como aquela mulher também tinha pecado, porque ela tinha maridos que não eram dela, homens que não eram dela, não é verdade? Ela era uma mulher infeliz, nenhum daqueles homens lhe fizeram feliz, passaram pela vida dela e o abandonaram, não é verdade? Então hoje você vai fazer como aquela mulher, dar ouvidos à voz de Deus, a esse Jesus que está falando com você neste momento. A voz é minha, mas a mensagem é de Jesus. Ele diz: olha, vinde às águas. Você tem sede de vida nova, você tem sede de vida transformada, você quer ser feliz, você quer ser alegre? Vinde a mim. Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Então, em nome do Senhor Jesus, aceite-o como Senhor. Ele é o que apaga todo o seu pecado. Satanás é o acusador da nossa vida, ele que vive nos acusando, dizendo que nós não temos valor, dizendo que nós não somos importantes. Não, Jesus ama todos. A morte que ele se entregou foi a morte de cruz, foi por toda a humanidade e foi por você também. Hoje ele quer te salvar, hoje ele quer te libertar e transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que aquela mulher, aleluia, ela percebeu, aleluia, que Jesus era um profeta. Aleluia. Então o Senhor disse: glórias a Deus, eu sou o que falo contigo. Porque ela disse assim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, aleluia, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha aí, ela então não havia percebido, não é verdade? Então Jesus disse para ele: eu sou o que falo contigo. Então eu digo para você nesta tarde também, Jesus diz: eu sou o que falo contigo. Ele te ama e tem vida nova para você, em nome de Jesus. E ouça um hino de louvor para a relevo espiritual da sua vida. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor
Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem